Serginho, uma coisa que a gente pode dizer para essa pessoa é que isso tem muito a ver com aquilo que a gente está falando com relação à experiência pessoal. Por que muitas pessoas têm dificuldade de perdoar? Porque associam uma situação de perda, de traição, de abandono, de rejeição, com outras situações não tratadas anteriormente. Então, uma das coisas que a gente precisa rever é exatamente isso. O que da minha experiência pessoal fortalece tanto esse sentimento que a pessoa tem, que eu tenho, de justiça própria e de reter aquilo que eu sei que eu preciso fazer. Outra coisa que acontece, né, colocando aqui, o que o pastor Rogerinho está falando, é que até ele separar dela, quantas coisas já não vem carregando até ali. Sim. Entendeu? Não é? A bagagem que ela carregou até ali. O fardo ali já estava pesado. Pesado, entendeu? Então, ela provavelmente, não conheço a história de vida dela, seria muito interessante ela reavaliar, né? Pensar sobre todas as situações dela, as situações que ela passou de rejeição, as situações que ela passou de abandono, de traição, sabe? Então, e como ela elaborou essas perdas durante a vida dela, porque é aquele negócio, muitas vezes não, é uma gota que faz o caldo entornar. Sim. Não é a última, é a primeira. Não, é a Entendeu? Não é verdade? Exatamente. Então, a gente precisa, muitas vezes, rever isso. Porque, pelo que ela fala, o gigante não é nem o relacionamento mais com o marido. O gigante Findado. é ela que esse não orgulho, consegue... né, Rogério? Exatamente. É ela que não consegue fazer aquilo que ela sabe que precisa fazer, que é liberar o perdão. Então, aí precisa usar essas experiências negativas e que ela teve, ser curada delas e, através dessas experiências, ela ter forças para romper e viver a vida que Deus tem para ela. E eu me lembro também de uma frase que eu gosto muito de usá-la. Essa frase diz o seguinte: quando você perdoa alguém, você não faz o seu ofensor, não o torna certo. Quando você perdoa, você se faz livre. Então, querida irmã de Contagem, aqui eu tenho o seu nome, né? Eu achei que por melhor, né, não falar o seu nome, mas perdoe, porque você perdoando, aquilo que foi o seu marido causou a você, foi sentimento de rejeição, de abandono, certamente não vai torná-lo certo. Ele errou. Agora, se você o perdoar, e isso é uma decisão pessoal, você precisa, então, você vai ser livre, porque aí você não vai ter mais esse peso, você não vai se colocar presa, não é, a essa condição sempre de vítima. Você vai poder florescer em tudo aquilo que é o propósito de Deus. Então, não interrompa o cuidado de Deus com a sua vida, ok? E eu registro aqui também a Neide, aqui de Belo Horizonte. Eu assisto sempre a Rede Super e gosto demais de todos os programas. Quero participar das promoções. Deus abençoe. Amém, Neide? O programa está aí aberto e da melhor forma para você ser abençoado assim. É o nosso desejo, é a nossa oração. E a Poliana, de Belo Horizonte, diz: boa tarde. Eu gostaria de sugerir aos senhores que um dia o tema do programa seja traumas de infância. Obrigado pela oportunidade de participar desse programa. Que Deus abençoe. Tá aí uma sugestão boa, né? Para trabalhar certeza. aí sobre os traumas que a gente vive na infância. Serginho, Sim. eu queria, voltando à questão da experiência pessoal, colocar uma experiência também de Davi com relação a essa situação da experiência pessoal, que nos serve muito como um alerta. Davi, depois que ele se torna rei, ele vai enfrentar os filisteus e ali, diante dos filisteus, ele consulta o Senhor e ele pergunta: irei contra os filisteus? O Senhor: sim, vá. O Senhor me entregará? Sim. E Davi vai e tem uma vitória sobre os filisteus. Um tempo depois, os mesmos inimigos, no mesmo lugar, em Gibeon, eles se estabelecem de novo para lutar contra
Davi contra o reino de Israel. Davi, ele já tinha tido uma experiência de vitória garantida pelo Senhor, primeira vez. Então, o que isso nos levaria no mundo naturalmente fazer? Se eu já venci esses caras uma vez, e eles estão agora guerreando contra mim no mesmo lugar, então eu vou lá e vou vencê-los de novo. É um relaxamento. Exatamente. Então, mas o que Davi faz? Ele não confia somente na sua experiência. Ele para de novo e pergunta: Senhor, irei contra os filisteus? E o Senhor: sim. Mas, dessa vez, você vai dar a volta por trás e quando você ouvir o barulho dos carros por cima das amoreiras, aí você pode ir, porque eu lhes entregarei de novo. Então, essa experiência nossa, por mais extenso que seja o seu currículo, ela não é suficiente para que você possa ter a vitória que Deus tem para você. Porque a vitória que Deus tem para você, você vai ter com Ele. Então, é importante a gente usar a nossa experiência, aquilo que a gente aprendeu, usar tudo aquilo que a gente tem nas nossas mãos para nos motivar? Sim. Mas nós não podemos abrir mão da dependência que nós temos e precisamos continuar tendo no Senhor. Quando o texto que nós lemos, que o pastor Guerra leu, Davi, ele apresenta diante de Saul o seu currículo. Né? Não, eu dou conta, porque eu já venci um urso e eu já venci um leão. Mas ele não está... Ele já teve que derrubar... um gigante antes do gigante propriamente. Exato, dito, que né? foi a própria oposição. Pastor Rogerinho, então deixa eu só falar, por uma questão de experiência pessoal, nós temos uma telespectadora que não quis se identificar, que ela quer trazer também um depoimento aqui ao nosso programa. Alô, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem com você, querida? Tudo bem, graças a Deus. Que joia. Você tem um testemunho para nos contar, é isso? Em relação ao que essa mulher está falando sobre o perdão, certo. Eu peguei assim mais ou menos, é por traição, né? O negócio dela de traição. Na verdade aqui foi por um abandono, né? Aí não se sabe se é... Né? Sei. Eu quero dar o testemunho assim, há mais ou menos uns 18 a 19 anos atrás, o meu esposo me traiu. E nesse relacionamento teve uma filha. Eu lutei muito para poder pegar essa filha para mim, porque eu não tenho filho menina, eu tenho filho homem. Sim. E ela não quis me entregar a menina. Conversei com ela, tudo bem, não quis me entregar. Mas aí eu lutei e falei com Deus: Senhor, o divórcio para mim, ele não existe, eu não acredito em divórcio. Eu sou uma serva do Senhor e o Senhor vai me libertar meu casamento. Amém. Eu tomei posse da bênção, falei com Deus: Senhor, se o Senhor tirar todo o ódio de dentro do meu coração, me dar paz, tranquilidade para poder viver com meu esposo, salvar meu casamento, eu vou evangelizar essa mulher, essa amante dele, vou ganhar ela para Jesus e eu quero viver em paz com ele, criar meus 3 filhos com ele. Deus ouviu o meu pedido, Deus tirou ele dessa mulher, tirou ele da prostituição, converteu o coração dele, hoje ele é um diácono, trabalha na obra junto comigo, evangelizei ela, só que o coração dela estava tão duro que ela não quis aceitar Jesus. Nesse período, eu viajei fora do Brasil, ela faleceu e a criança ficou. Mas glória a Deus que Deus salvou meu casamento, criei meus 3 filhos na presença de Deus e meu marido é um homem maravilhoso. Só falta saber o que eu estou pensando e o que eu estou querendo. Amém. Então é um conselho que eu dou: abre o coração, deixa Deus entrar e perdoa. Porque se nós perdoarmos os nossos irmãos, as nossas vidas vão ser maravilhosas. Verdade. Glória a Deus por isso. Amém. Jesus Amém. abençoe vocês. É isso aí, querida. Muito obrigada, né, pelo testemunho que certamente a nós enriqueceu bastante e a fé de outros, né, principalmente dessa senhora aqui de Contagem, eu acho que pode ter edificado a fé dela ali. Amém. Que Deus abençoe e prospere a senhora e toda a sua família. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Que Jesus abençoe vocês. Vocês são uma bênção. Você está na mesa comigo na hora do almoço. Amém. Tá? Eu não perco esse programa. Que Jesus abençoe cada um de vocês, tá?
Que Deus possa acrescentar essa humildade, esse amor nos seus corações, que só a humildade a gente já vê no rosto de vocês três, tá? Amém. Vocês são lindos para Jesus e para mim também. Eu amo muito vocês em Cristo Jesus. Amém? Amém. Ok. Amém. Obrigado, viu? De nada. Tá vendo, pastores? É o trabalho da TV, não é? Com É o certeza. trabalho de vocês. Então, quero agradecer. O programa, o horário não espera.